Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises detalhadas. A missão da nossa exploração aprofundada de hoje é desvendar um mistério médico que é, ao mesmo tempo, fascinante e bem assustador. Muito assustador, pra ser sincero. Pois é, nós vamos tentar entender como é que uma simples dor de garganta, daquelas que a gente não dá muita bola, se não for tratada direito, pode acabar literalmente quebrando o coração de uma pessoa semanas depois. Exato, uma falha catastrófica no coração. E o contraste dessa doença é algo que sempre me choca. Hoje, a nossa base de conhecimento vem de uma pilha de materiais bem pesados. Nós mergulhamos nas diretrizes clínicas da Associação Americana do Coração, documentos da Organização Mundial da Saúde e várias revisões epidemiológicas sobre a febre reumática. Nossa, e os números que esses relatórios trazem são difíceis de digerir. Sim, são estarrecedores. Nós estamos falando de um problema que começa com uma bactéria super comum em crianças, mas que hoje afeta 40 milhões e meio de pessoas no mundo inteiro e causa umas 306 mil mortes todos os anos. É muita gente. 300 mil vidas perdidas por algo que começa na garganta. E o detalhe mais irônico e trágico disso tudo é que a nossa principal arma de defesa contra esse desastre ainda é uma injeção que foi inventada há décadas. Pois é. Para quem está nos ouvindo entender como esse abismo se forma, de uma garganta arranhando até uma cirurgia cardíaca, a gente precisa voltar para o começo de tudo, para o momento da infecção. O estopim da doença. Isso. Geralmente o alvo são crianças ou adolescentes, ali na faixa dos 5 aos 15 anos, que pegam uma faringite ou uma amidalite causada pela bactéria Streptococcus do grupo A. Só que o vilão real não é a infecção na garganta em si. De jeito nenhum, o perigo real opera no silêncio total. A criança tem aquela febre, a garganta dói e depois de uns dias parece totalmente curada. A vida volta ao normal. Mas não volta, né? Tem uma janela de tempo aí. Exatamente. Fica uma janela silenciosa que dura de 1 a 5 semanas depois que os sintomas somem. E é aí que a bomba relógio é armada. O sistema imunológico, ao invés de se acalmar depois de derrotar a bactéria, sofre tipo um curto-circuito. Certo, vamos desempacotar isso. Podemos imaginar o nosso sistema imunológico como, sei lá, um cão de guarda extremamente treinado e feroz. A bactéria entra, o cão de guarda ataca, elimina a ameaça e pronto. Só que nesse caso, ele enlouquece depois da batalha. Fica em estado de alerta máximo, babando. Isso, ele olha para as células perfeitas e saudáveis do próprio corpo que ele jurou proteger e grita fogo amigo. E aí começa a atacar tecidos que não tem nada a ver com a doença. O que é fascinante aqui é o porquê desse ataque acontecer. Os documentos trazem um conceito técnico chamado mimetismo molecular. E assim, é de uma engenhosidade absurda da natureza. É uma biologia meio perversa até. Muito. A bactéria precisa sobreviver dentro do corpo, então ela usa um disfarce. Na superfície dessa bactéria, existe uma proteína, a proteína M. E ela não é só um pedaço do bicho. Ela é estruturalmente muito parecida, quase uma cópia, de proteínas que formam partes vitais do nosso corpo. Tá, proteínas que ficam nas nossas articulações, na pele, no cérebro. E principalmente nas válvulas do coração. O sistema de defesa fabrica anticorpos para caçar a bactéria. E consegue matar ela. Mas esses anticorpos continuam circulando no sangue. E quando eles esbarram numa válvula do coração? A semelhança é tão grande que eles acham que estão de frente para uma nova invasão da bactéria. O corpo não está se autodestruindo de propósito. Ele está fazendo isso por pura confusão de identidade. Nossa, é literalmente um erro trágico de reconhecimento. Exato. Mas peraí, uma vez que esse exército confuso começa a atacar o corpo todo, e a gente sabe que criança com dor na junta e febre é a coisa mais rotineira em um pronto-socorro, como é que os médicos sabem que é esse ataque sistêmico e não só uma gripe forte ou aquela dor de crescimento normal? É um baita desafio. Como o ataque é espalhado pelo corpo, vira um caos clínico. Então, para colocar ordem nessa bagunça e não diagnosticar febre reumática em qualquer criança resfriada, os médicos usam um checklist chamado Critérios de Jones. Ah, sim, eu vi que eles foram revisados em 2015 pelas diretrizes, né? Foram, sim. E a regra número 1 desse checklist, o filtro principal, é que tem que haver prova de que a pessoa teve o estreptococo antes. Um exame da garganta ou um exame de sangue mostrando os anticorpos.
Mas mesmo com essa prova na mão, ainda precisamos separar os sintomas. Com certeza. O checklist divide os sinais em sintomas maiores e menores. E a intensidade é o que chama atenção. A artrite, por exemplo, que afeta de 35% a 66% dos casos. Não é qualquer dorzinha. Não. A articulação fica muito inchada, quente, vermelha. E o bizarro é que ela é migratória. Ela ataca o joelho direito, daqui a pouco o joelho sara do nada e a inflamação pula para o tornozelo esquerdo. Depois pula para o cotovelo. Vai viajando pelo corpo. E os documentos falam de um sintoma maior que afeta até o sistema nervoso, que é a coreia de Sydenham. Para quem está nos ouvindo e é pai ou mãe, ler sobre isso dá um frio na espinha. É desesperador. Essa coreia afeta de 10% a 30% dos pacientes. Os anticorpos conseguem atravessar a barreira do cérebro e atacam a região que controla os movimentos. E a criança perde o controle motor, certo? Totalmente. Começa a ter movimentos bruscos, involuntários no rosto, nos braços. Ela tenta segurar um talher e deixar cair, não consegue escrever. E às vezes tem mudanças de comportamento bem agressivas, do nada. E ainda na pele podem aparecer manchas vermelhas e nódulos duros debaixo da pele. Tudo isso forma os critérios maiores, e aí os menores são coisas como febre persistente, marcadores de inflamação muito altos no exame de sangue. Mas o que eu achei curioso na nossa leitura é o verdadeiro objetivo desse checklist. Para que ele serve de verdade. Isso, porque a artrite, por pior que seja essa dor migratória, ela sara. O médico dá um anti-inflamatório simples e não fica nenhuma sequela nas juntas da criança. Nenhuma cartilagem pé destruída. O cérebro também se recupera depois de um tempo. Então, a função desses critérios é, na verdade, não deixar passar despercebido o sintoma maior e mais perigoso, que muitas vezes é silencioso, mas que deixa cicatrizes para o resto da vida. É o alvo principal, o coração. É aí que a batalha deixa marcas definitivas. A gente chama isso de cardite. E ataca o coração em mais da metade dos casos. 50% a 70% segundo a OMS. Exato. E o ataque, olha, é cirúrgico. A inflamação agride principalmente o tecido fininho das válvulas cardíacas, em especial a válvula mitral, que separa as câmaras do lado esquerdo do coração e aguenta muita pressão a cada batida. E se essa válvula já sofre uma pressão natural enorme, inflamar ela deve gerar um efeito dominó catastrófico. É um desastre mecânico. A válvula incha, aparecem umas pequenas verrugas de inflamação. Com o passar dos anos, o corpo tenta curar aquela lesão depositando fibrose, que é uma cicatriz dura. A válvula, que era para ser maleável como papel e fechar direitinho, fica grossa e encurtada. Ela não consegue mais selar a passagem do sangue. Não sela. O sangue que devia ir para frente vaza para trás. É o que a medicina chama de regurgitação. Isso obriga o coração a trabalhar dobrado, fazendo o músculo inchar e perder a força. Isso é a cardiopatia reumática crônica. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque as diretrizes da Associação Americana do Coração mudaram radicalmente a forma como a gente enxerga isso hoje em dia. Antigamente, o médico só usava o estetoscópio para ouvir o peito. Aquele método clássico de tentar escutar o sopro no coração. A parede, rezando para escutar um vazamento de água. Mas a nova diretriz tornou obrigatório o uso do ecocardiograma com Doppler. É outra realidade. Sim, é como se os médicos ganhassem óculos de visão de raio-x para ver através da parede e enxergar a gota exata que está vazando antes mesmo de fazer barulho. Foi uma revolução absoluta, porque antes depender só do ouvido humano significava que a doença ia passar abatida se a lesão fosse inicial. Hoje, o ecocardiograma flagra o que a gente chama de cardite subclínica. Aquela que o estetoscópio não pega. A criança não tem falta de ar, não tem sintoma no peito. Fisicamente, o paciente parece ótimo, mas o ultrassom do coração não mente. O aparelho mede a velocidade do sangue. Se o jato vazando para trás passar de 3 metros por segundo em um momento específico, o médico vê o estrago começando ali na tela, em cores. É a chance de ouro para salvar o coração. E com essa capacidade de ver o problema tão cedo, a gente entra na fase de impedir que o sistema de defesa ataque o coração uma segunda, terceira ou quarta vez, que é a profilaxia secundária. Exatamente. A ideia é erradicar a bactéria para sempre. Se o streptococo não entra, o sistema imune não acorda.
E o padrão ouro no mundo todo para isso é a injeção intramuscular profunda de penicilina G-benzatina. A famosa injeção dolorida. É o medicamento cristalino de liberação lenta. Uma dose única de 1.200.000 unidades mantém o sangue letal para a bactéria por 21 a 28 dias. Mas isso levanta uma questão prática muito forte. Para quem nos ouve, imaginem a cena. Uma criança ou uma adolescente ter que tomar uma injeção profunda e super dolorosa a cada 3 semanas. Durante 5, 10 anos ou às vezes para o resto da vida. Parece uma tortura. É muito pesado para quem passa por isso. Por que não usar um xarope ou um comprimido diário, já que a gente tem antibióticos orais tão modernos hoje em dia? Isso levanta uma questão importante, e é o debate mais comum nos consultórios. A penicilina em comprimido funciona. Funciona. Mas a questão não é a química, é o comportamento humano. E os estudos que lemos, especialmente pesquisas na África, mostram uma realidade dura. Os pacientes esquecem de tomar, né? Exatamente. E quando as pessoas esquecem o remédio oral por 2 ou 3 dias, o nível de proteção no sangue cai para 0. A injeção, por ser um cristal no músculo, vai derretendo aos poucos. É como um gotejamento interno perfeito. Ela tira a chance do erro humano. Tira completamente. Teve um ensaio clínico em Uganda que provou que as injeções contínuas diminuíram a piora das lesões no coração de 8,2% para quase zero, apenas 0,8%. É 10 vezes mais eficaz do que confiar que o adolescente vai engolir a pílula todo dia. Nossa, uma diferença brutal. Bom, se nós temos um tratamento preventivo tão absurdamente eficaz, que é a penicilina, e um exame de imagem excelente, que é o ecocardiograma, essa doença já deveria estar erradicada dos livros de medicina, certo? Mas não está. Longe disso. A febre reumática hoje é basicamente um mapa da desigualdade em saúde global. Nos países ricos, Estados Unidos e Europa, ela caiu drasticamente. Você só acha em populações indígenas isoladas ou arquipélagos no Pacífico, tipo Samoa. Mas nas regiões de baixa renda. E no sul da Ásia é onde o perigo mora. O estreptococo adora casas superlotadas, falta de saneamento, e os lugares onde a doença mais prevalente são exatamente os lugares onde não tem um aparelho de ecocardiograma. E pior, falta penicilina. Falta o medicamento mais básico que existe. Sim. Os documentos citam um desabastecimento global severo. Falam até em recalls de lotes previstos para 2025. O remédio é tão antigo e barato que não dá lucro para a indústria farmacêutica, então a cadeia de suprimentos simplesmente quebra. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que nós, globalmente, estamos fazendo medicina de trás para frente. Totalmente de trás para frente. Financeiramente muito mais caro operar o peito de um adulto jovem, abrir ele numa cirurgia de altíssima complexidade para trocar uma válvula, do que garantir antibióticos de centavos e aparelhos de ultrassom portáteis lá na escola, na atenção básica. Se conectarmos isso ao cenário maior, a gente vê por que as diretrizes da Organização Mundial da Saúde estão mudando a forma de agir. Hoje, eles separam a população em baixo risco e alto risco. Eles adaptam as regras para o pobre não ficar sem diagnóstico. Ah, então eles flexibilizam os critérios. Exato. Se você está numa área de altíssimo risco na África, o médico não precisa esperar o paciente ter todos aqueles sintomas extravagantes, a coreia ou uma artrite imensa. Qualquer dorzinha na junta com febre, ele já fecha o diagnóstico e dá a injeção. Porque o medo de deixar passar é muito maior do que o medo de medicar demais. Perfeito. A mensagem contemporânea é urgente. A gente precisa sair dos grandes hospitais e das cirurgias e focar na base. Focar na cadeia de distribuição de remédios básicos e engajar a comunidade. Sem a logística da penicilina funcionando, o coração dessas crianças continua sendo destruído. Bom, nós percorremos uma jornada muito reveladora nessa nossa análise de hoje. A gente viu o espanto, que é uma bactéria comum da garganta, usar uma camuflagem que engana o corpo a ponto de fazer ele atacar o próprio coração. O fogo amigo que comentamos. Isso. A gente explorou como os médicos conseguem enxergar essa sabotagem minúscula usando as ondas sonoras do ecocardiograma, mudando a história clínica da doença. E no fim das contas, a gente esbarra nessa realidade frustrante. Muito frustrante. De que a defesa mais poderosa do mundo para salvar essas 40 milhões de pessoas, ironicamente, é uma injeção de penicilina que é velha, barata,
mas que falta nas prateleiras dos lugares que mais precisam dela. Acho que entender todo esse processo valoriza muito o cuidado com aquelas infecções rotineiras e mostra a força da ciência básica. Um ótimo resumo do que debatemos. E, para encerrar a nossa exploração aprofundada de hoje, eu queria deixar um pensamento provocativo baseado no que estudamos. Por favor, vamos ouvir. Se a gente observar que um simples erro de cálculo do nosso sistema imunológico, quer dizer, ele confunde a proteína de uma bactéria com uma válvula do coração, se isso pode criar um problema crônico e fatal que dura décadas na febre reumática, a gente precisa se perguntar sobre o resto. Como assim? Quantas outras doenças misteriosas, daquelas inflamações crônicas ou fadigas inexplicáveis que tantas pessoas sentem hoje em dia, não poderiam ser apenas o nosso sistema de defesa guardando, sei lá, um rancor confuso? Nossa, uma memória errada de uma infecção do passado. Exatamente. Uma infecção banal, um resfriado que o corpo pegou anos atrás e que a gente nem se lembra mais. Mas o sistema imunológico lembra e continua lutando contra fantasmas. Fica essa reflexão profunda para quem está nos ouvindo hoje quebrar a cabeça um pouquinho. É uma perspectiva brilhante e meio assustadora. Muito obrigada a todos que nos acompanharam nessa investigação minuciosa de hoje. Continuem curiosos e até a próxima análise detalhada. Até lá, pessoal. Foi um prazer.